No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu o respeitado médico e professor de História, José Vieira de Souza, com 79 anos de vida. Nascido em Santana dos Pretos, um pequeno povoado de Minas Gerais, ele nasceu numa família humilde, onde a educação era valorizada. Seu pai, um trabalhador ferroviário, acreditava que o conhecimento poderia mudar a vida de sua família e dele mesmo. José Vieira cresceu nas ruas da vila, curioso e ansioso para aprender tudo o que podia. Aos 16 anos, ele já estudava no instituto e auxiliava seu pai na feirinha local. Nunca esqueceu suas raízes e sempre lembrou que a educação é a chave para uma vida melhor. Cursou medicina na Universidade Federal de Ouro Preto, onde se destacou por sua dedicação às ciências naturais. Após concluir seu curso em 1968, mudou-se para o Rio de Janeiro e trabalhou por mais de 15 anos no Hospital da Restauração. Lá, dedicou-se ao atendimento às crianças e criou um grupo especializado em atendimento psicológico aos menores. Em 1983, José Vieira de Souza recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro por sua dedicação inegável aos mais carentes. Ele acreditava que todos mereciam um tratamento humano e equitativo, recordou seu filho, José Roberto Vieira. Ao longo dos anos, ele ensinou história no Colégio Santo Agostinho, onde se tornou conhecido por sua paixão pela disciplina e pelo amor pelos alunos. Ele era um professor emérito que influenciou a vida de muitas pessoas. Ele ensinou-nos a valorizar a educação, a respeitar a história e a amar nossa terra, disse uma ex-aluna, Maria Fernanda Vieira. Em 1985, perdeu a sua esposa, Maria da Conceição, depois de 30 anos de casados. A morte dele amada foi um golpe muito difícil para José Vieira e seus 3 filhos. Ele passou anos lutando com a tristeza e o sofrimento, recordou seu filho mais velho, José Carlos Vieira. No entanto, ele continuou forte e dedicado às suas passeadas matinais pela rua, ao trabalho em seu jardim e à leitura de livros históricos. José Vieira amava ouvir a vitrola antiga e tocar violão enquanto bebiam xícaras de café forte em seu copo de vidro grosso. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, onde se lia que José Vieira havia sido um dos mais destacados médicos do país, e como ele ajudou muitas crianças em suas décadas de atendimento. Ele era uma luz na vida de muitos, disse o diretor do hospital onde ele trabalhou. O obituário também menciona que José Vieira gostava de restaurar motocicletas antigas e cultivava uvas em seu quintal, onde fabricava vinho artesanal com a ajuda de seu filho mais novo, José Roberto. Ele ensinou-me tudo sobre as motocicletas e o amor pela terra, disse ele. José Vieira faleceu em sua casa, rodeado por seus familiares e amigos. Ele será lembrado como um homem dedicado à vida, ao trabalho e às pessoas. Ele deixou uma marca profunda na vida de todos que o conheceram, disse Maria Fernanda Vieira. Ele era um verdadeiro médico do povo. Lembrando-se do seu legado, a família e amigos de José Vieira de Souza organizaram uma exposição em seu nome no Museu Municipal da cidade. O evento contou com várias peças de sua coleção de selos e moedas, além de seus trabalhos de restauração de motocicletas antigas. E ele será lembrado eternamente através do gesto de um homem que se dedicou toda a vida às pessoas mais carentes, sempre com um sorriso em seu rosto e uma paixão inegável pela educação e pelo conhecimento. Ele será o médico do povo, o professor que nos ensinou a amar a história e a terra, e o pai que nos deixou um legado de bondade, amor e respeito. Então, hoje, após tantas lutas e vitórias, ela entregou a alma adornada com as flores do carmim, da rosa e do azul céu que tiveram vida nesta terra. Nascida na pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais,
Maria dos Santos Silva foi uma mulher capaz de transformar o menor gesto em um ato de amor e solidariedade. A infância de Maria transcorreu entre os olhos verdes da mata mineira, a brincar com seus irmãos no quintal cheio de frutas e ervas que sua mãe transformava em delícias culinárias. Era uma menina encantadora e apaixonada por livros, que sempre levava consigo em suas aventuras pela Serra Mineira. Aos 15 anos, começou a estudar enfermagem, despertando para si um sonho: transformar as vidas das pessoas através de sua atenção e carinho. Maria dos Santos Silva se tornou uma enfermeira renomada em todo o estado. Durante quase 50 anos, ela cuidou dos doentes no hospital, tendo sido premiada com a Ordem do Mérito do Trabalho por sua dedicação inquebrantável à saúde pública. Seu nome foi sempre citado como referência para aqueles que queriam ingressar na carreira de enfermagem. Casou-se aos 25 anos com um homem chamado José, com quem teve 3 filhos, Maria Júlia, Carlos e Bia. A família vivia em uma pequena casa no centro da cidade, sempre cheia de amigos e parentes que buscavam abrigo na sua presença alegre e carinhosa. Maria era também uma incansável apaixonada pela natureza, dedicando-se ao cultivo de orquídeas e rosas. Seu jardim sempre estava cheio de vida e colorido, um lugar onde ela achava paz e inspiração para seus poemas e contos. No entardecer, ela costumava tocar violão enquanto olhava para o céu vermelho e puro. Maria sofreu uma tragédia em 2013, quando seu filho Carlos morreu em um acidente de carro. Desde então, ela dedicou-se a cuidar de Bia, que ficará cega na mesma hora. Juntas, mãe e filha descobriram novos caminhos, reconstruindo suas vidas com amor e determinação. Em 2019, a Rádio Municipal dedicou um programa à vida de Maria, e desde então ela foi reconhecida como uma mulher exemplar que transformou vidas através do seu trabalho, da sua escrita e de sua presença. Seu nome será sempre lembrado com afeição pelaquela que conhecer seus olhos verdes e o cheiro de goiabada que sempre pairava em sua casa. E hoje, Maria dos Santos Silva repousa na terra amada por ela, enquanto seu jardim floresce com as flores do amor, da esperança e da memória. Ela deixa para a gente o legado de um olhar atento, de uma mão benigna e de um coração que nunca parou de acreditar no poder do amor e da humanidade. Valeu, Maria! Estaremos sempre à procura de você. No coração do Brasil, onde o sol se abraça à terra com uma paixão que _start seu, surgiu uma luz incandescente, Selton Mello. Um ator cuja presença é mais doce do que a cana-de-açúcar em São Luís ou mais sutil do que o fôlego dos pássaros no Parque Nacional de Tijuca. Sua versatilidade não se confunde com a diversidade do nosso país, mas complementa-a, enriquecendo suas múltiplas facetas. Ele é como um vento que sopra sobre o rio Guaíba, mudando de direção ao longo da paisagem e, ao mesmo tempo, preservando a essência da região, um canto vibrante que se eleva desde o Recife até Porto Alegre. Seu talento é tão impressionante quanto a catarata do Iguaçu e, como ela, ele desliza com harmonia em diferentes ambientes, sempre mantendo sua força e sua beleza. Nas telonas brasileiras, Selton Mello se transformou em personagens inesquecíveis, tão arrebatadores quanto a música de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Seu trabalho é mais profundo do que o Amazonas, e seus olhos transmitem uma paixão igual àquele amor que nos movemos quando ouvimos Gilberto Gil cantar Água de Beber. Como um pintor que vive na Rua da Severiana em Salvador, ele adicionou cores vividas aos rostos das suas obras e, ao mesmo tempo, revelou seus próprios segredos. Sua arte é mais intensa do que o fogo de Pirahama em Pernambuco, e sua interpretação é tão rica quanto a cultura afro-brasileira. Selton Mello é uma força natural, como o Maracanã cheio de torcedores durante um jogo da seleção brasileira. Ele pode nos fazer risóis mais intensos do que uma partida de futebol em Copacabana, mas também nos comove com sentimentos profundos, como na história de amor perdido em Carandiru. A carreira de Selton Mello é um testamento à sua inquebrantável vontade de criar e interpretar. Ele é uma luz que atrai outros artistas, como a lua se encontra com o Rio de Janeiro em uma noite clara. E enquanto os anos passam, suas performances apenas se intensificam, como a paixão do samba em um carnaval inesquecível. Então, quando olhamos para Selton Mello, somos testemunhas de uma verdadeira obra-prima brasileira, uma espécie de ouro preto nas artes do ator, diretor e roteirista. Ele nos leva a explorar o lado mais profundo de nós mesmos,
a fim de desenterrar as emoções escondidas dentro de todos nós. E por isso ele merece tudo o que recebeu: elogios, reconhecimento e admiração inabalável de seu público. Ele é um símbolo da essência do Brasil, uma luz que ilumina o caminho dos artistas que seguem em seus passos. E por isso, Selton Mello se tornou uma referência incontestável para todos aqueles que desejam ver a beleza e a humanidade em cada um de nós. A vida de Selton Mello começou em um canto esquecido de Minas Gerais, numa cidade onde as colinas amarelas se unem à infinitude do céu e onde o sol se despede com uma alegria que se reflete na paz dos corações locais. Passos, sua terra natal, ofereceu-lhe um berço seguro e uma família humilde, mas cheia de amor e respeito pela cultura e educação. A casa onde nasceu era um templo do conhecimento e da criatividade, onde o silêncio era interrompido apenas pelos pássaros que se aventavam nos ramos das árvores vizinhas ou pela voz suave de sua mãe lendo um livro. Ali, nas horas de sol e chuva, Selton foi nutrido pela magia da literatura, do cinema e das artes plásticas que, em seu pequeno coração, começaram a germinar como sementes na terra fértil de sua imaginação. Cabeceio enrolado e olhos cheios de curiosidade, ele se destacou desde menino por sua férrea vontade de criar mundos novos. Com a mão sábia de sua mãe aprendeu a esculpir figuras delicadas em argila, e com o amor de sua avó descobriu o encanto das histórias contadas na hora do chá. Sua habilidade para encantar parentes e vizinhos com suas histórias inventadas era lendária, e a brincadeira sempre transformava-se em um mundo mágico onde dragões voavam pelos céus de Passos, e as rainhas governavam seus territórios com sabedoria e bondade. A atmosfera acolhedora do lar, a energia criadora da família e o incentivo contínuo foram as alas que ele precisava para decolar no mundo artístico. E assim, Selton Mello, como um pássaro esplêndido, voou sobre as colinas de sua terra natal, desenhando um caminho único e marcado pela paixão pela arte. E hoje, ele é o filho daquela terra que jamais se esqueceu. Passos continuou sempre presente em seu coração, como uma semente que nunca se esgota, e suas obras são um testemunho vivo do poder da vida, do amor e da criatividade que nascem de um berço humilde e amado. No auge da adolescência, Selton Mello se lançou às margens do mar, em busca das ondas maioradas que a vida lhe prometia. O Rio de Janeiro era o sonho, o destino, onde o sol e a vida pareciam mais intensos, mais verdadeiros. A cidade abraçou-o com as mãos abertas, como se ele tivesse trazido consigo, no leve baú de um sonho, uma dose de magia para enlouquecer o maravilhoso. Neste teatro enorme e vibrante, Selton se tornou um ator do mundo completo, imerso em um drama inédito que desafiava suas capacidades diárias. Aquele menino, tão delicado como a flor que escolheu o nome, mergulhou no mar da atuação com fé inata e coragem de luta. Enquanto as ondas rompendo na areia despertavam em seus olhos um ardor irresistível, ele descobriu que o teatro não era apenas palco, mas também abrigo, refúgio para aqueles que procuram expressar suas vulnerabilidades e sonhos. Os anos passaram, e Selton participou de testes como as tempestades que assombram a praia do Arpoador, cada um mais intensos que o último, mas sempre saindo vencedor, com a coragem e determinação de quem quer conquistar o mar. As oficinas foram suas praias de estudos, onde ele se construiu como ator, sondando as profundezas do seu talento como navegador explorando os mistérios do mar. Ele encontrou mentores que o ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística, como o Solito de Praia que lhe ensinou a reflexão e a perseverança. Eles foram suas ondas quebradas, guiando nas horizontes de seu talento, ensinando que a vida é como o mar, cheia de surpresas, leves e profundas, às vezes violenta, mas sempre linda. E foi assim que Selton se destacou rapidamente pela intensidade de suas interpretações, pela sua sinceridade emocional, pela sua capacidade de se transformar em cada personagem como um artista se transforma no mar, absorvendo suas ondas e refletindo-as, sempre com a mesma intensidade. E o carisma natural que atraía público e colegas foi como a música do samba que desaba nas ruas do Rio, encantando aqueles que passam, e que em _start assista. Se deixam levar pelo ritmo contagiante da vida. Mas o caminho não foi fácil. Desafios típicos do início da carreira chocavam-se contra as ondas de sua determinação, como as tempestades que ameaçam a paz do Botafogo, mas Selton era mais forte que as tempestades, mais resistente que as correntes ocultas do mar. Ele superou tudo com a mesma intensidade que usava para se relacionar com o mar, com seu sabor salgado e sua capacidade de transformar-se em qualquer coisa.
E foi assim que Selton Mello tornou-se um ator consagrado, um símbolo do Rio de Janeiro mesmo, uma espécie de personificação do mar, da vida, do sonho e do amor. Ele é o soliteiro que desliza pelas areias, deixando um rastro de pés impregnados pela terra e pelo mar, que ele se mistura tão naturalmente quanto a água ao solo. E em cada interpretação, ele mostra que o talento é como a água do mar, infinito e capaz de criar vida em si mesmo, de forma constante e transformadora. E a força de sua personalidade é aquele sol que se ergue no céu carioca, iluminando as vertentes da vida com uma luz que não se pode esquecer. Selton Mello, o menino que sonhou com o mar e encontrou em suas interpretações, é aquele que deixa os olhos brilhantes como as ondas do Guanabara, e que nos lembra que o mar da vida não é tão perigoso quanto parece, se você sabe nadar bem. E ele mostra que é possível vencer todas as tempestades, se tem coragem de enfrentá-las. No coração da cidade de São Paulo, onde os edifícios se erguem como gigantes, com as sombras que dançam na paisagem, surgiu uma luz incandescente. Selton Mello, um astro nascente no céu do entretenimento brasileiro. A vida adulta acelerou-se em torno dele como o mar de São Paulo e suas ondas contínuas, e ele se consolidou como uma figura inata, deslumbrante e irresistivelmente atraente, como o sol nasce no céu paulistano. Nascido em uma terra distante, ele foi criado pelos sonhos e expectativas do futuro, como as folhas que se abrem no verão brasileiro. A paixão pelo teatro e o amor por filmes invadiram sua alma, como a música das favelas invade o coração dos brasileiros. E assim, Selton encontrou seu caminho, como em _Start Iro, que escreve histórias no meio da vida. O tempo passou e ele se transformou em um mural pintado por 1000 artistas, um homem com os olhos claros de um sonho e a alma profunda de uma obra de arte. A vida o conduziu pelos caminhos mais sinuosos, como as estradas que atravessam a Serra da Mantiqueira, mas ele nunca desistiu de seu sonho. Ele atuou em novelas de sucesso, como um rio que corre pelo Brasil, levá-lo aos mais altos círculos do poder e da fama. Seus olhos foram as janelas para o mundo, como o mar que se estende aos horizontes infinitos. Ele foi uma força natural, como uma tempestade que se abate sobre a terra, e seus papéis foram suas marcas, como a chuva de flores no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas o verdadeiro poder de Selton reside em sua capacidade de criar, como Deus criou o universo. Ele dirigiu filmes, como um mestre que conduz seus discípulos pelos caminhos sagrados da arte. O Palhaço foi uma obra-prima, uma floresta onde os sonhos se misturam às sombras e à luz, e ele foi o arquiteto dessa magia, como um pintor que cria mundos com seus pincéis. Ele recebeu prêmios importantes, como as chuvas de água nas cataratas do Iguaçu, e se tornou um símbolo de qualidade, assim como o Rio Negro no Amazonas, puro e incontaminado. A profundidade cultural que ele trouxe com ele é uma fonte de vida, como a água que brota de terras secas do Nordeste brasileiro. Selton Mello é mais do que um ator e diretor. Ele é um símbolo da força do Brasil, da sua cultura e tradições. Ele é uma luz no meio da escuridão, como o sol nasceu em um dia chuvoso em São Paulo, iluminando o caminho para todos nós. E isso, minha amiga, é a história de Selton Mello, um homem que fez de sua vida uma obra de arte, e que, mesmo com todas as dificuldades, continuou a sonhar, como os brasileiros doentes no Maracanã, esperando o sonho ser realizado. Selton Mello, o seu nome ressonava como a harmonia entre a luz e a sombra, um feiticeiro da emoção, cujos olhos expressavam os segredos das almas, revelando um teatro